O nosso amigo nos diz assim: na construção de um mundo melhor, como as casas espíritas e seus trabalhadores devem agir, já que estamos vendo dentro do movimento espírita tantas divergências de pensamento, causando separações e afastamento de seus tarefeiros. Essa questão colocada da divergência de opinião nas casas espíritas nos remete a um elemento essencial da gestão apostolar feita por Jesus. Você pode ler o Evangelho de ponta a ponta e você não verá, a não ser nas questões fundamentais e essenciais, Jesus discutindo assunto teórico. Então você não vê Jesus assim. E Jesus reuniu seus discípulos e abriu um seminário de perguntas e respostas sobre a natureza de Deus. Não tem. Não tem. Então, nós precisamos ficar atentos, porque eu vou falar qual que é a minha visão sobre divergência na casa espírita. Quem aqui já teve cólica renal? Então é o seguinte: experimenta discutir divergência doutrinária na crise da cólica renal. Percebe? Então deu para perceber. A casa espírita é um local em que a gente fixa o essencial. E aí nós temos que fixar. Então, o nosso essencial é o quê? A mensagem central trazida por Allan Kardec, que restaura a moral de Jesus, para que a gente possa purificar nossa alma e não precisar mais encarnar. É isso. Esse é o ponto que nós temos que nos fixar. Se a questão envolve a mensagem original, a gente conversa. Discutiremos, mas não disputaremos. Levanta as questões, mas nós não podemos transformar o debate sobre questões como pré-condição para a convivência e para o trabalho. Não podemos. Então eu pergunto, aonde você leu no Evangelho que Jesus pediu para Judas sair do colégio apostólico? Falou: Judas, vem cá. Tu vai me trair, estou de olho em você. Ele vai me trair, você está pensando uns negócios esquisitos aí, está com as ideias estranhas. Então eu quero que você saia do colégio apostólico. Jesus fez isso? Não fez. Não fez. Então, temos que tomar cuidado com isso. Agora nós precisamos entender uma outra coisa também. Quem abraça tudo se torna nada. Vou repetir. Quem abraça tudo se torna nada. Então, eu chego na farmácia. Bom dia, bom dia. Aqui é a farmácia? É. 1 quilo de filé mignon. Não, isso aqui é uma farmácia. Não, mas vocês estão muito fechados. Vocês estão com a mente muito tempo. Tem que abrir mais. Uma farmácia tem que vender skate, prancha de surf. Percebe? Então, nós precisamos entender uma coisa.
Eu, espírita, Kardec coloca lá, catálogo racional das obras espíritas. No catálogo racional tinha de tudo, até obra contra o espiritismo. Porque eu, enquanto espírita, tenho que estudar tudo, ler com atenção e ter o bem. Agora, a casa espírita não. A casa espírita é um local de divulgação do espiritismo. Porque a pessoa olha lá, casa espírita, nossa, é aqui que eu vou comprar minha Mesaldina. Aí chega lá, tem sushi. Perceberam? Então, é isso que às vezes causa muito problema e muita divergência na casa espírita. Porque chega a pessoa e fala assim, gente, essa casa espírita está muito sem graça. Está muito, a gente podia aqui dar aula de surf. Fala, não, meu querido, mas nós não podemos. Não, você é contra o surf? Não, eu não sou contra o surf. Então, nós vamos atentar para isso. E essas correções de rota precisam ser feitas com amor. Ser feita com amor. Mas a casa não pode fechar as portas por causa do capricho de um. Porque tem gente que é assim, ele só fica no lugar se for do jeito dele. Aí a casa espírita está aqui funcionando, ele chega e fala, não, agora eu estou com uma técnica mediúnica nova. Aí você fala, misericórdia. E assim, se você não colocar do jeito dele, ele vai embora. Então, tchau. Então, tchau. Não é? É como uma pessoa, aconteceu isso com um amigo, mas como eu tinha intimidade, porque quando a pessoa é amiga, você fala com mais intimidade. Ele chegou, o amigo chegou, sentou, falou assim, vai só um trecho tal, eu acho que o Kardec está equivocado. Eu falei, mas você está totalmente, é por isso que Jesus escolheu você para codificar. Entendeu? É claro, é por isso que Jesus escolheu você para trazer a terceira revelação, não o Kardec. Entende, gente? Então nós precisamos, não estou dizendo, o próprio Kardec dizia, olha, a lei do progresso vai trazer assuntos para a nossa reflexão. Não, na época do Kardec, por exemplo, você não tinha essa discussão sobre célula-tronco. Não tinha. A lei do progresso, ela vai trazer coisas para a gente. Mas a lei do progresso não vai chegar e dizer assim, olha, não existe Deus, Kardec se equivocou. Pelo amor de Deus. Os princípios fundamentais que ele trouxe, por exemplo, existência do Espírito, isso não muda. Então tem coisas que não mudam. Por exemplo, a lei de Deus é imutável. Aí tem gente que fica assim, ó, Haroldo, você está sabendo que isso é uma atualização da lei divina? Emenda constitucional? Uma reforma da lei. É que eu cheguei, tive um papo com Deus, ele escutou minha opinião, resolveu mudar. Gente, então, o que muda é a nossa compreensão do universo. Deus é imutável. Então vamos com calma. Vamos com calma. Nós não precisamos concordar em tudo para conviver. Não precisamos. Então, o papel da casa espírita, qual que é o papel da casa espírita? O papel da casa espírita, a pessoa vem e ela vai aprender que ela é imortal, que existe uma lei divina que rege os destinos, que existem provas e expiações, que ninguém morre, que eu sei que você é muito inteligente. Às vezes você tem ideias que nem Deus teve, mas você vai ter que reencarnar para aprender mais. É
isso. Essa é a nossa missão. É isso que a casa espírita ensina. Ela esclarece e consola. Não é? Mas Deus se manifesta em outros ambientes. Então, se você tiver uma baita dor de dente, der um canal, você vai procurar um dentista. E aí você vai ver quanto que Deus é bom de ter criado os dentistas. Perceberam? Não tem um lugar para cada coisa. Nós precisamos ter uma identidade. O trabalho espírita está ali definido. Isso não significa que eu não possa fazer outras coisas. Que eu não tenho outras linhas de atuação. Não possa desenvolver outros projetos. Mas quando eu entro ali na casa espírita, eu estou ali para fazer o trabalho espírita. Porque quando eu cheguei no espiritismo, o que me trouxe para o espiritismo foi o consolo da doutrina espírita. Não foi outra coisa. Por que eu estou querendo oferecer outra coisa para os outros agora? Então você se serve do melhor e serve o pior? E quando eu cheguei porque a morte passou pertinho de mim, assim. Passou perto, assim, pertinho, e levou uma pessoa. E eu estou adiando esse encontro com ela, e vai demorar muito, se Deus quiser. E ela passou, e aquela coisa da morte me machucou. E aí veio a mensagem inigualável do Espiritismo. E disse assim para mim: eu não vou tirar a sua dor. Perder alguém que a gente ama dói. E o que cura? Nada. Só encontrar de novo a pessoa. Mas eu vou tirar o desespero de você. Quem você ama é imortal. Vocês vão voltar a se encontrar. E aí eu acerenei. Eu acerenei. É isso. É isso. Porque as pessoas estão vindo na casa espírita, gente, perderam filho. Você está entendendo isso? Às vezes a pessoa entra na fila, o pessoal acha que a gente está dando só autógrafo. Entrou uma senhora na fila, parou na minha frente e falou assim: no mesmo acidente eu perdi o meu marido e minhas 2 filhas. Eu quase que levantei e falei assim: não, a senhora senta aqui, por favor. Eu vou pegar um autógrafo. Perceberam? Ou o acidente de Brumadinho. Eu estava voltando de palestra, cheguei no prédio. A hora que eu cheguei, eu senti aquele clima. Olhei para o porteiro. O que está acontecendo? O vizinho aí está desaparecido. Oh, nossa, meu Deus do céu. Eu tenho 2 filhinhos, um de 4, outro de 3. Pois é, então, a família toda aí está pedindo, sei lá, falar alguma coisa. Perceberam? Aí eu sentei e falei: oh meu Deus, o que eu vou falar? E aí eu senti a força da doutrina espírita, gente. A força da doutrina espírita. Entende? Porque não é uma consolação barata. O Espiritismo vem falar: não tem morte. Mas tem morte sim. O corpo morre.
Quem você ama vai para lá e fica lá morrendo de saudade. Ele lá e você aqui. É isso que o Chico dizia. A saudade bate aqui, bate lá. Porque você está doido para dar um cheirinho nele e ele doido para dar um cheirinho em você. Só que agora ele não tem corpo. Mas o que a doutrina ensina? Que você é imortal, nós saímos juntos e a gente vai se encontrar. E sabe que dia que a dor vai acabar? O dia que a gente voltar para lá e dar aquele abraço, falando, estamos juntos de novo. Porque a vida não cessa. É isso. Ora, se a gente não entendeu isso, nós não entendemos o que é ser espírita e o que é ter uma casa espírita. Aí tem gente que fica discutindo aí, se o passo eu faço assim com a mão, ou assim, ou assim, ou assim. Como acordar esse potencial adormecido que você se referiu em São Paulo, em relação ao papel do Espiritismo como apostolado da seara do amor do Cristo? Nesses momentos, nesses momentos em que a dor parece sobrepor a fé no semelhante, sem o entendimento da vida após a vida. Esse é o nosso desafio hoje enquanto movimento religioso. A questão está colocando assim: como é que nós vamos fazer agora para a nova fase da divulgação da doutrina espírita? Qual que é a nova fase? A nova fase, a meu ver, estou trazendo para vocês refletirem e avaliarem. A nova fase para mim se chama Paulo de Tarso. Nós vamos ter que falar com gentil. Por quê? Porque nós estamos com o Espírito. É fácil. Era igual à igreja de Jerusalém. Igual à igreja de Jerusalém. Que aí você fala entre iguais. Aí você usa o jargão espírita, a linguagem espírita. Está tudo do jeito que você está acostumado. Não é? Aí você vai para um local e fala assim, que questão 625. Hã? Questão o quê? A questão é lei de... Lei? Lei? Que lei? E aí você precisa se reinventar para poder falar a essência. E aí eu me lembro de quem? De Einstein. Einstein. O pessoal da engenharia aqui, da engenharia e da física, sabe o que eu estou falando. Fiz eletrônica, dei aula de física há muito tempo, depois fui para a área das humanas, do direito. A equação da relatividade, você não faz ideia da complicação que é. Pensa num negócio complicado. Multiplica por 100. Você não faz ideia da complicação da matemática envolvida naquilo. Tanto que o Einstein teve que pedir ajuda a um amigo matemático para poder elaborar a teoria. Mas sabe o que ele disse? Ele disse assim: se eu não for capaz de explicar a teoria da relatividade para uma criança, eu não entendi a teoria da relatividade. Então eu vou dizer uma coisa: se você não for capaz de explicar a doutrina espírita para uma criança, você não entendeu. E uma vez eu fui num evento e tinha era um sensitivo, ele não era espírita. E era um sujeito engraçado assim, exótico, muito exótico. E falava uns negócios assim, e tinha uma mediunidade exuberante, aquelas coisas muito malucas, né? E aí eu fiquei assim um pouco com medo, né? E aí de repente ele olhou para mim e...
Ele falou assim, ó, meu filho, vou te dizer uma coisa. Eu falei, nossa. Aquela cara de Natan. Você só tem que dizer uma coisa. Eu falei, putz, lá vem. Eu estava esperando alguma coisa de disco voador, alguma coisa assim. Uma coisa. Contaram uma mentira para a humanidade. Eu falei, meu Deus do céu. Um de nós é muito doido, né? Contaram uma mentira para a humanidade. É. E você tem que desfazer essa mentira. Eu? Diga para as pessoas que ninguém morre. Aí eu fiquei tão chocado. Gente, ele era muito doido, vocês não estão entendendo. Eu estou amenizando. Quando eu ia perguntar uma coisa, ele falou assim, detalhes as pessoas aprendem no silêncio da noite. Só diga a elas que ninguém morre. É isso. É isso. É isso. Então esse é o nosso desafio. A igreja evangélica te chamou lá para falar, diálogo interreligioso na igreja evangélica, aí você vai lá ofender os nossos irmãos evangélicos falando de reencarnação? Para quê? Reencarnação se aprende no silêncio da noite. Sabe como é que você aprende reencarnação? Você fica lá estudando instrumento, 5 horas por dia, estudando, aí vem um menino coreano e toca. Você fala, reencarnação existe. Não é? Aprende no silêncio. Então o que você vai dizer lá? Meus irmãos, aleluia. Abra a sua Bíblia. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Ninguém morre. Acabou. Obrigado. Eu acho que você acabou de responder essa pergunta aqui. O nosso amigo nos pergunta, queria que você falasse sobre a responsabilidade que todos temos de ser discípulos de Jesus. Mas acho que mas essa é boa, essa é boa. É, a nossa responsabilidade, porque a gente fica imaginando assim, qual que é a minha responsabilidade como discípulo de Jesus? Nossa, eu preciso transformar São Paulo. Qual que é a minha responsabilidade como discípulo de Jesus? Primeira coisa, passar pelas minhas expiações e pelas minhas provas com resignação e paciência. Essa é a primeira coisa do discípulo de Jesus. Segundo, Deus me colocou onde? Ah, foi nessa família aqui? Então, é nessa família aqui. É aqui. Tem filho, tem esposa? Então, cuida do seu casamento, cuida dos seus filhos. Tem a profissão? Tem a profissão. Outro dia eu estou na fila ontem, a pessoa chegou e perguntou assim, você ainda é juiz? Eu falei assim, sou. E o serviço está todo em dia, porque todo mundo fica olhando para mim. Todo mundo fica olhando. Para ver se eu tenho processo atrasado. Porque eles acompanham no Instagram, no YouTube, veem as viagens e ficam, monitora ele. Eu sou monitorado por mais de 1000 pessoas. E os dados hoje são públicos, a pessoa fica olhando. Fica sendo monitorado.
E está certo. Porque eu preciso dar meu testemunho como discípulo de Jesus, estando em dia com o meu trabalho. Outro dia marcamos uma audiência, era 14h30, 14h29 eu chamei. O advogado, no pé ainda, doutor, o advogado não chegou, porque achou que sempre atrasa. Ah, mas aqui é discípulo de Jesus. Jesus abre na hora. Só não faz se der algum imprevisto, um acidente, ficou doente, né? Isso aí, nós somos seres humanos. Mas é isso. Senão a gente fica sofisticando demais, gente. O André Luiz foi médico, famoso, pesquisador, né? Não é? Mas quem que estava na colônia espiritual superior a ele? A mãe. Entende? E o pessoal fica aí querendo ser palestrante. Tem YouTube, tem Instagram. Tem. Aí o que vai acontecer? As mãezinhas abnegadas vão para uma colônia superior, vai ficar os palestrantes no umbral ali, mostrando a liga dos palestrantes espíritas e doido para ir para nosso lar. Né? Essa aqui é interessante também. Nos cursos de expositores do Evangelho, nas casas espíritas, é essencial conhecer a Bíblia, pois não conhecemos a Bíblia como os evangélicos e as referências que usamos são retiradas da codificação de Kardec. Está errado? O amigo precisa conhecer o NEP. Essa questão de conhecer a Bíblia é uma questão cultural, né? Eu vou evocar aqui, vou chamar o próprio Kardec para responder. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é: não vim destruir a lei. Não é? E a gente viu, quando foi da implementação do estudo do Evangelho, a gente chegava, a pessoa falava: ih, lá vem o pastor. Por quê? Eu já cheguei a ouvir pessoas dizendo, assim, pessoas chegavam e não, porque rasgar o Velho Testamento. Eu falei, então você tem que rasgar primeiro o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que mudar o título. Porque Kardec escreveu: não vim destruir a lei. Você tem que escrever lá: eu vim destruir a lei. Não é? Aí a pessoa assustou. Olha para qual que é o... Kardec comenta, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, qual que é o primeiro espírito da mensagem? Um espírito israelita. Ele diz assim: Moisés começou, Jesus deu continuidade, o Espiritismo concluirá a obra. Então eu brinco assim, eu chego numa árvore e falo: pessoal, nós queremos só a copa da árvore, arranca a raiz. Aí chega um outro: não, eu só quero o tronco. Madeireiro, né? É a árvore. Primeira, segunda, terceira revelação. Então nós precisamos estudar as nossas origens. Nós precisamos compreender um trabalho espiritual que se processa no planeta há mais de 4.000 anos. Precisamos estudar, ler. Agora, você não precisa interpretar da mesma maneira. Então, ao interpretar, nós vamos interpretar agora com os novos recursos que o Consolador prometido colocou em nosso coração, em nossa mente, em nossas mãos. E vamos voltar lá. Então ela falou: não, meu amigo, isso aí é parábola. Isso é parábola. Ninguém fica 3 dias no estômago de uma baleia. Pergunta para o pessoal do Greenpeace. Não fica. Não, é um lugar ácido lá. É uma parábola.
Então a gente vai ajudando na interpretação. Precisa conhecer, porque há uma lição profunda ali. A gente vai lendo, lendo e conhecendo. Aí o pessoal fala, mas o Kardec não estudou o Velho Testamento. Não, então você não leu a Revista Espírita. E tem artigos extensos lá, Kardec falando sobre Adão e Eva. Ele estudou. Mas por que ele não escreveu sobre isso? Porque o Kardec escreveu sobre o que é fundamental e essencial, que é a moral cristã. Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos escrever sobre a moral, porque quando o assunto é a moral do Cristo, você conversa com qualquer um. Qualquer um. Eu vou fazer um diálogo religioso agora, um congresso da Federação Espírita do Espírito Santo. E tinha um pastor que estava tremendo. Ele estava tão inseguro, que ele falou, olha, é porque estou aqui com o Espírito. E o pior que pro azar dele, tinha um bandista. Eu, espírita, o judeu e ele. Ele ficou apavorado. Ele falou, é porque eu estou preocupado, eu queria que você se confessasse que Jesus é o Senhor, para eu poder falar. Olha isso. Quando eu percebi a insegurança dele, falei assim, você acha que nós temos que perdoar ou não perdoar? Tem que perdoar. Ou então a gente concorda, né? Não concorda? Tem que ser humilde ou orgulhoso? Não, tem que ser humilde. Então a gente concorda, não concorda? Concordamos, né? Precisamos ter fé? Precisamos orar? Precisamos. Então a gente concorda, não concorda? Jesus ensinou isso, não é? Pois então a gente concorda em mais de 30 itens. Vamos ficar neles nos próximos 5.000 anos? Né? São os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, depois a gente avança. Bom, nós temos uma agenda aí. E é isso que o Kardec diz em torno da lição moral do Evangelho. Todas as religiões, todos os povos, todas as culturas podem se reunir. E vou dizer mais, vai acontecer uma coisa. E eu estou profetizando, quer dizer, vai acontecer, não, já está acontecendo. Já está acontecendo. E isso vai fazer muito espírita procurar psicólogo com crise de identidade. Quando Kardec fundou a primeira sociedade de estudo espírita no mundo, o que aconteceu? Era o Kardec, gente. Era o Kardec. Aí chegou um judeu lá. Bom dia. Que é o Kardec? Não. Bonjour. Né? Sou eu. Eu sou judeu, seja bem-vindo. Esse negócio do espiritismo, meu irmão, o espiritismo está na natureza. São leis que regem o mundo espiritual e a relação dos espíritos e do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sr. Kardec, o senhor sabe que de hoje em diante eu sou um judeu espírita. Aí veio o muçulmano. Alá, com a roupa, e o Kardec, olha, existe uma lei que rege o elemento material e uma lei que rege o elemento espiritual. E a interação do elemento espiritual com o elemento material é natural, não é extraordinário. Gostei do senhor, Sr. Kardec. Que Alá te abençoe. Eu agora sou um muçulmano espírita. Aí veio o evangelho, virou o evangelho protestante espírita, católico espírita, muçulmano espírita, judeu espírita, budista espírita. Quando o Kardec viu aquilo, ele falou assim, olha, agora eu vou combinar uma coisa com os companheiros de trabalho aqui. Nós vamos evitar fazer preces que ofendam os nossos irmãos. Fazer preces universais. Olha o que vai acontecer. Daqui a pouco,
Os muçulmanos estão falando coisas do Livro dos Espíritos. Aí você for lá na mesquita, eles vão estar falando em espírito, lei de causa e efeito. Aí você vai na igreja evangélica, os evangélicos vão começar a falar. Aí você vai na igreja católica, já tem padre falando. Aí você vai voltar para a casa espírita e falar assim: Jesus pediu emprego. Perdi o emprego. E aí nós vamos compreender algo. Compreender algo. Nós temos a casa espírita, a gente se sente bem. E o outro tem a igreja, ele se sente bem. Deixa ele em paz. O importante é nos transformarmos em seres humanos de bem. Capítulo Sede Perfeitos. É isso. É isso. Agora, o nosso tempo está esgotando. Infelizmente, eu tenho que pegar aqui a última pergunta, mas parece que justamente a última é a mais difícil dessa série que eu vou te fazer. Eu passo para o Daniel. Porque você vai ter que falar para o coração de uma mãe. E a pergunta é assim: qual o limite de atuação de uma mãe para um filho suicida? Já faz terapia, usa medicação, tratamento espiritual? Qual a parte do filho? Bom, querida, o problema do suicídio é um problema muito grave e desafiador. E me impressionou muito a solução que Jesus deu para essa questão. Ele, governador espiritual do orbe, poderia ter assumido a gestão dessa questão do suicídio. Só que ele deliberou que a mãe dele ia cuidar de todos os suicidas do planeta. Então, a responsável pelos suicidas no planeta Terra é Maria de Nazaré. Isso está revelado na obra Memórias de um Suicida, psicografado pela extraordinária médium Ivone Pereira do Amaral. E Maria de Nazaré conta com uma legião de servidoras. Todas elas são mães e avós. E com essa legião, ela faz a gestão dos suicidas. Então, eu tenho aprendido que a gente faz uma parte do trabalho, mas não pode ter a vaidade de querer fazer tudo. Então, enquanto a gente puder falar da imortalidade da alma e falar para a pessoa que está pensando em suicidar, se tiver alguém aqui, não faça isso. Porque a vida não cessa. Eu sei que você está com os problemas todos, não tem problema. Seus problemas vão se multiplicar. Não é uma boa. É a pior decisão. E nós vamos ficando. E nós vamos falando, e nós vamos passando vivo, e nós vamos agindo. Mas nós não podemos ter a pretensão de resolver. Então, se você tem um familiar, se você tem um ente querido que suicidou, então agora nós vamos combinar uma coisa. Entrega para Maria. Ora, pede a ela, porque agora
depois que o suicídio foi cometido, só pode ajudar quem ama. Até o suicídio a gente ajuda. É igual o caso do Clarence com o André Luiz. Está lá no Entre a Terra e o Céu, em diversas obras. Eles vão até um ponto, André Luiz fala, por que o senhor não vai? André, até aqui nós agimos. Agora precisa de alguém que ama. Aí vem a irmã Cipriana. E resolve. Então, tem certas questões que só o amor da mãe para dissolver as amarguras, as tristezas, as dores da alma. E eu digo sempre para alguém que está pensando no suicídio, eu falo assim, pega com Maria. Por quê, gente? A pessoa, nossa, agora o Haroldo virou católico. A pessoa não entendeu nada. Não entendeu. Não entendeu. Você quer ver uma coisa? Está lá a mãe e o pai. Tem coisa que você não fala com o pai. Já perceberam isso? Você não fala. E com mãe? Com mãe a gente é sem vergonha. Você fala tudo. Ô, mãe. Mãe, estou fazendo isso. Fala, meu filho, não é possível que você está fazendo isso, meu filho. Você não tem juízo? Pois é, mãe. Então... Ah, filho, não é? Com mãe você fala. Percebe? Então a gente dialoga. Eu dialogo todos os dias com ela. Todos os dias. Mais de uma vez. Então peça. Você está pensando em suicidar? Para. Peça a ela. Conversa com ela. Mãe, estou querendo ir para aí. Querendo deixar tudo. Pede ajuda. Se tem um parente que já foi pelas portas do suicídio, conversa com ela. Vai pedindo. Porque o assunto é grave. Por que o assunto é grave? E por que o suicídio é grave? Porque o suicídio é uma saída das provas e expiações. A vida física é uma contingência. Você encarna e não tem como, gente. Não tem como. Você está aqui, vai ter que passar. É isso. É como diz Emmanuel para o Chico. Quando a cunhada dele foi internada, ele falou assim, você quer que nós viemos aqui, Chico, para rasgar o processo ou para obedecer? Ele falou, para obedecer. Então, para que rasgar o processo? Então é isso. Vai vir a expiação, vai vir a prova. Tem dia que você não vai ter força para levantar da cama. Quantas vezes? Vai acontecer. Mas essa saída de acabar a vida é muito grave. O suicida vive um tormento indescritível. Mas isso é grave, é assunto para quem ama. Não é assunto para quem estuda. Então, escuta aqui. Você vai de manhã, na hora do almoço e à noite, você vai conversar com o marido. Agora, não vem com essas preces, porque eu estou começando a ficar irritado com prece de espírita. Porque prece de espírita está parecendo o tribunal do júri. É assim. Sessão solene do júri popular para julgamento. Com a presidência, sua excelência, o juiz de direito, meritíssimo fulano de tal.
E a gente faz prece assim: Maria Santíssima, Excelentíssima Mãe de Jesus. É assim que você conversa com sua mãe? É assim? Então tem dia que eu acordo e agora eu tiro a mensagenzinha e já até posto no Instagram. Tem dia que eu acordo que eu falo assim: mãe, me dê paciência, porque a senhora me dê força. Se a senhora me der força, mãe, eu vou fazer um estrago. Só me dá paciência. É só o que eu te peço. Não é? E tem dia que você está na cama e você fala: mãe, eu não tenho força para levantar. Prece é isso. Prece é isso. Sintoniza sua mente com as correntes do bem. Você está cercado de espíritos que te amam e que são luminosos, mas entendam, ninguém vai passar a mãozinha na sua cabeça. Porque nós não viemos aqui para rasgar o processo. Nós viemos aqui para cumprir o processo. Mas você não está sozinho. Não está sozinho. Você está cercado de almas que te amam. Que te amam. Te amam. Você só está aqui porque você atrasou. Atrasou, adiou. E agora os seres que te amam já estão na luz, evoluídos, esperando. Dr. Bezerra de Menezes não foi para outro orbe porque está esperando gente que ele ama que está afundada aqui ainda. Foi o que ele falou. Então tem gente que te ama te esperando. Não. Nós vamos ficar juntos. Isso aqui é uma peregrinação. Hoje a dor está aqui, amanhã está no Damião, amanhã está aqui no Paulo e vem para cá, mas nós estamos juntos. Nós estamos peregrinando juntos. E depois isso tudo vai passar. Tudo vai passar. E à medida que você purificar a sua alma, as coisas vão ficar mais leves. Acredite. Vai ficar mais leve. Então, mãezinha, entrega para ela. Você é mãe, mas Maria é mais mãe que você. Você ama, mas ela ama mais que você. Aconselhe com ela. Deixa ela te guiar. Sabe por quê? Sabe por que que ela é Maria? Sabe por que que ela cuida dos suicidas? Porque ela viu o filho sendo assassinado na frente dela. A gente não pensa nisso. O filho dela era Jesus, foi assassinado na frente dela. Ele, que era o Cristo. Como é que você acha que ficou o coração dela? Eu não gosto nem de pensar. A gente que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, você morre pelo filho. Você não pensa. Você não pensa. Imagina ela ali impotente. Se ela pudesse, ela subia naquela cruz. Então vamos buscar quem tem autoridade para nos auxiliar. Isso aqui é assunto do sentimento. É o que Alcione fala com Pollux.
Eu acho essa cena extraordinária. Está lá o Pollux fazendo palestra no umbral, né? Pessoal, bom ânimo! Mas no umbral. Não vamos desanimar, nós temos que reencarnar. E ele falava bem, todo mundo ficou animado, né? E aí chegou a vez dele. Aí ele sentiu aquela tristezazinha. Aí veio Alcione e disse para ele: Pollux, até agora você pensou Jesus, está na hora de você senti-lo. Está na hora de você sentir Jesus, não só pensar. Então, meus irmãos espíritas, está na hora da gente sentir os espíritos. Eu vou terminar então com o caso do Chico, que eu fiquei assim, encantado. O que é amor? O Chico estava psicografando receitas do Dr. Bezerra. Aquelas trabalho do Chico, que era assim, trabalho rápido, né? 12 horas. O povo apavorado e o Chico lá. Receita. E o Chico estava estourando de dor de cabeça. Estourando de dor de cabeça, psicografando receita homeopática para os outros. E o doutor Bezerra receitando. E aí ele, a mão assim, então, de repente, isso ele narrou. O doutor Bezerra falou assim: Chico, o que foi, meu filho? Toda hora você põe a mão na cabeça. Ô, doutor Bezerra, estou com uma dor de cabeça. Ele falou: ô, meu filho, por que você não falou? Por que você não falou? Ele falou: não queria incomodar o senhor. Não faça isso, meu filho. Não faça isso. Nós somos espíritos com coração. E tirou a dor de cabeça. Percebe? Agora, o que está acontecendo com nós espíritas? Sabe o que aconteceu? Nós viramos aqueles serviços de teleatendimento. Liga lá, faz a prece. Aí a gente acha que funciona assim. Você será atendido pela espiritualidade em 5 minutos. Diz que 1 para expiação. Diz que 2 para provas. Diz que 3 para rebeldia. Diz que 4 para preguiça. Não, não é assim. Não é assim. A cada segundo, todos os seres estão tomando decisões, inclusive Deus. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Então está na hora da alma falar, viu, mãezinha? Eu não sou a pessoa mais indicada porque eu não amo ainda para falar do amor. Mas uma coisa eu aprendi: o amor tem caminhos que a inteligência desconhece. Eu já vi muita gente que estava com a vida perdendo. Aí Deus mandou um netinho, a pessoa ficou retardada e recuperou a espiritualidade. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco para o nosso público, para quem está na internet assistindo, qual a importância da arte espírita para você? Bom, gente, eu sempre, quando falo desse tema, o Cláudio Marinho sabe disso, porque já foi o presidente da ABRAT, me inspiro sempre na fala do Kardec. O Kardec diz que a arte sempre se inspira em algo. Não sejamos ingênuos. Se você estudar o mínimo da história da arquitetura, você vai ver que ao longo do tempo a arquitetura foi se inspirando em ideias
filosofias, práticas. Se você estudar a história da moda, você vai ver que a moda sempre se inspirou em cores, em cortes, de acordo com ideias. A pintura, da mesma maneira. A música, da mesma maneira. Quem estuda a história da música sabe disso. A música sempre buscando inspiração em filosofias, em ideias. Então, o que escreveu Kardec? Ele escreveu o quê? As ideias espíritas, ou ideias sobre os espíritos e o mundo espiritual, eram tão extraordinariamente avançadas que provocariam uma revolução cultural. E com isso, o que queria acontecer? Os artistas iriam encontrar no Espiritismo um oceano de inspirações para criarem. Literatos iam encontrar nos temas grandes inspirações para escreverem romances, poesias. Teatrólogos iam encontrar inspiração para fazer roteiros, cineastas, pintores, escultores, arquitetos. Todos. O artista popular, do artesanato, da música popular, todos encontrariam ali uma fonte de inspiração. Então nasceria uma arte espírita, não no sentido de uma arte do espiritismo. Não no sentido de uma arte do movimento espírita, mas uma arte inspirada no mundo espiritual. E vou dizer algo. Qual foi o filme espírita mais impactante? Ghost. Foi feito por alguém que não era espírita, que não leu o Livro dos Espíritos, mas o filme fala e retrata com fidelidade as leis que regem o mundo espiritual e as interações do mundo espiritual com o mundo corporal. Outro grande cineasta produziu Os Outros e O Sexto Sentido, que foram filmes que eu fiquei chocado. Chocado pela genialidade dos filmes. Levaram para a arte. E nós vamos ver sinfonias, vamos ver músicas. Por quê? Porque Victor Hugo prometeu para Dona Ivone que ele ia reunir um time melhor do que o do Barcelona. Era ele, Chopin, Beethoven, eles iam reencarnar todos juntos. E retratarem com o apuro, porque aí não tem amadorismo, com o apuro e com a genialidade da técnica, eles iam retratar a realidade da vida imortal. Percebe? Porque se você for para outra galáxia e for experimentar a arte dos mundos evoluídos de outras galáxias, a arte lá é espírita. Espírita no sentido dado por Kardec. Porque as pessoas estão confundindo, estão achando que a palavra espírita tem a ver com movimento espírita. Kardec escreve assim: o mundo espiritual ou mundo espírita. Porque espírita foi o adjetivo que ele criou para dizer o que é relativo aos espíritos. Então, a arte espírita é a arte dos espíritos imortais. Você é o quê, alma querida? Você é o quê? Então, os nossos temas vão mudar. E os grandes gênios virão retratar
a beleza da criação infinita de Deus. E eles vão gritar através das sinfonias, dos romances, das poesias, do cinema, da escultura, da pintura. Eles vão retratar a verdade de que ninguém morre.